Bom dia, bem-vindos à atualização da sessão de 4 de outubro, uma sessão de recuperação, como podem observar aqui por esta coluna da variação do dia. Quase todos os índices registarem ganhos, depois na sessão de ontem, o S&P ter fechado nos 2.910 pontos. Porém, no acumulado de 5 sessões, ainda a variação é negativa, portanto, a variação desta semana, como podem registrar aqui na coluna que diz percentagem 5 dias, óbvio. Também a destacar que no acumulado do ano, os ganhos e as valorizações também são extremamente aliciantes. Destaque também, antes de passarmos para a análise técnica, os dados da Alemanha, aqui o Construction PMI saiu acima do esperado, o que sustenta também esta recuperação técnica. E nos Estados Unidos, muita atenção para a 1h30, os dados do emprego, que têm continuamente e sustentadamente, de uma forma resiliente, nos evidenciado que o mercado de emprego é bastante robusto. Portanto, agora convém verificar se estes dados se mantêm quando os dados dos Estados Unidos têm evidenciado, pelo menos olhando para os indicadores de atividade económica e empresarial, tem mostrado surpresas negativas. É interessante verificar a evolução destes dados à 1h30. Portanto, muita atenção à 1h30, acompanhar estes indicadores. Olhando para... Ok. Outra forma de verificar aqui através dos CFDs de índices, portanto, que cotam com outros preços de abertura, porém a variação, a cotação que estará a acompanhar. Há aqui algumas diferenças para só que vimos há bocado. Olhando para o S&P, que ontem fez um mínimo próximo dos 2.855 pontos, portanto, que constitui aqui um novo suporte, recuperou, fez aqui um excelente fecho e estimaria agora um teste à média móvel dos 100 dias, portanto, uma continuação aqui de alguma recuperação e teste aos 2.955 antes de equacionar uma nova descida. Portanto, na prática seria qualquer coisa como fazendo este voo para depois equacionar uma nova queda. Pronto. Poderia ser este o cenário. Vamos ver se se vai verificar quando também o Nasdaq registrou aqui praticamente o mesmo desempenho. Mas aqui, de alguma forma mais amortecida. No S&P fizemos um mínimo, na sessão de ontem fizemos o mínimo desta semana e agora estamos a valorizar esta vela vermelhinha, a vela vermelha que é da ação de ontem. Então, fizemos o mínimo e recuperamos e agora estamos a cotar acima desse mínimo. Tal como aqui o Nasdaq, viemos fazer um mínimo correspondente quase aos valores de agosto e agora estamos aqui a testar a média móvel dos 100 dias. O Dow Jones também, praticamente o mesmo desempenho, tocou aqui na média móvel de 200 dias e disparou aqui alguma recuperação. Mantém-se aqui alguma perspectiva negativa, mas aqui os osciladores, quer o estocástico lento, quer o RSI, a sinalizar um potencial de alguma valorização, de recuperação técnica, provavelmente aqui mais próximo dos 26.500 pontos no Dow, antes de equacionar uma queda. Vamos olhar como é que a Ásia depois operou. Tivemos aqui o Nikkei praticamente inalterado, próximo da média móvel dos 200 dias, portanto terá sido esta vela mais pequena. Aqui os osciladores continuam a sugerir um potencial de maior desvalorização. Relativamente ao índice de Hong Kong, aqui uma lateralização, desta semana toda conjunto das velas próxima dos 25.870 pontos, com o mínimo inferior. Mantém-se aqui a perspectiva de mais alguma recuperação técnica antes de uma nova queda. Portanto, se quiserem talvez objetivar como é que o mercado pode evoluir, estaremos a fazer muito próximo do que aconteceu em outubro de 2018, portanto, do ano passado. Começamos com fortes quedas, alguma recuperação e depois a projeção para novas quedas. E parece estarmos nesse cenário. Vamos ver então daí a relevância dos dados da 1h30. O DAX alemão testou aqui a média móvel dos 100 dias, recuperou e neste momento esta vela vermelha tenta aqui testar os 12.000 pontos.
Relativamente à França, aqui também testou esta linha de suporte dos 5.400 pontos. Provavelmente poderemos ter aqui um teste aos 5.500, quiçá um pouco mais acima, 5.600, antes de equacionar alguma descida. Relativamente à Espanha, também praticamente o mesmo movimento. O facto de ter quebrado também esta linha, este suporte próximo dos 9.000 pontos, ou dos 8.995, não traduz aqui um sinal muito positivo. Porém, podemos ter aqui uma recuperação destas quedas, portanto, uma continuação da recuperação técnica. O índice italiano também, muito similar, a fazer aqui também um topo, mas muito longe da média móvel dos 200 dias, portanto, em correlação com o mercado, os restantes equiparáveis na Europa. Relativamente ao FTSE 100, aqui o panorama assemelha-se mais negativo. Na sessão de ontem, podem ver esta vela que parece um martelo, testou aqui os 7.000 pontos, portanto o FTSE esteve a transacionar próximo do mínimo de agosto e que traduz também uma avaliação próxima de fevereiro deste ano. Portanto, aqui muito mais negativo, uma nova queda, uma nova visita dos 7.020 pontos e o novo mínimo abaixo dos 7.000, aqui pode disparar para os 6.750, 6.500 pontos, poderá ser essa a expectativa. Porém, não está imune de se manter alguma correlação com os restantes mercados europeus. Relativamente ao PCV, também praticamente com o mesmo desempenho, aqui a fazer alguma recuperação, a poder testar os 4.900, quiçá os 5.000 pontos em recuperação técnica. Olhando para o mercado cambial, aqui mantém-se praticamente inalterado, apesar de termos aqui na sessão de ontem, termos testado aqui valores muito próximos de 1,10. Porém, não conseguiu quebrar aqui a média móvel dos 21 dias, que funciona como resistência, neste momento com o mínimo acima de ontem e desta linha de tendência, ou deste conjunto, nesta reta que forma aqui um suporte. Os dados hoje poderão provavelmente ajudar a dar aqui um potencial de maior subida. Continua aqui os 1,088 como principal suporte e depois aqueles tradicionais, 1,0980 como resistência, 1,092 como suporte. Atenção à volatilidade da 1,5, há algum potencial de inversão para valores mais acima ou ter uma nova queda deste par no sentido de 1,08. Portanto, muita atenção, manter alguma neutralidade pode ser relevante para depois atuar após os números, porque existe uma relevante probabilidade para cada um dos lados, ou no sentido ascendente, uma nova recuperação, ou então podemos fazer novos mínimos. Estes dados podem ser bastante importantes. Relativamente à Libra face ao dólar, mantém-se aqui a lateralização próximo de 1,23, não há aqui grande história. O Brexit é que estará a determinar aqui esta sua evolução. A força principal motivação será a questão do Brexit e a sua incerteza. Não interessa se é com acordo ou sem acordo, aqui é a incerteza relativamente qual é o tipo de evento até ao próximo dia 31. Depois, a apreciação do dólar ou a depreciação do dólar poderá ajudar a condicionar. Aqui, os osciladores a evidenciarem uma recuperação da força de compradora relativa. Relativamente ao Yuan, portanto, fez máximos aqui próximo dos 7 a corrigir próximo da média móvel dos 21 dias, no sentido dos 7,10. Relativamente ao ouro, lateralizar aqui próximo dos 1.500 dólares a onça, tem sido importante manter-se aqui nesta faixa, mantém-se aqui de alguma forma uma força compradora bastante relevante, no sentido ascendente. Olhando para o crude, mantém-se aqui no suporte dos 51,80, 51,90, este é o de Nova Iorque, e aqui também a sugerir alguma recuperação, alguma inversão no sentido ascendente. Portanto, será necessário o RSI
cruzar os 50% em subida, neste caso, e o estocástico também já está a sinalizar aqui alguma inversão. Portanto, seria expectável uma nova recuperação aos 55 e depois aqui à média móvel dos 21 dias, próximo dos 56 dólares por barril. Olhando para o mercado, o cobre também, que é bastante importante. Nesta sessão, a evidenciar também mais alguma correção. Aqui, um pouco descorrelacionado com os índices acionistas, mas aqui os 252 dólares poderá constituir um suporte relevante. Relativamente à dívida, mantém-se aqui o potencial de subida. Os treasuries a 10 anos, a taxa de juros, a yield, baixou para 1,5, na sessão de ontem era 1,5, 1,51, vindo dos 1,70 a 1,75, portanto, e agora o novo topo a 132. Já relativamente ao Bund, também mais ou menos o mesmo desempenho, reagiu próximo dos 171,98 ao 172, estou aqui o suporte dos 173,80, no sentido ascendente, então os 176 irá funcionar como fator, como próxima resistência. Olhando para Portugal, como vimos o PC20, a fazer aqui alguma recuperação, porém há dois títulos a ter um desempenho mais simpático. Pelo menos foram os que menos quebraram nos períodos de maior volatilidade e de aversão ao risco. Estamos a falar do CTT, que parecem ter mudado a sua perspectiva, aqui a funcionarem como alguma reserva de valor e a não ser tão prejudicado. Outro papel também que tem funcionado de uma forma adequada tem sido a REN, próximo dos 2,63. Portanto, aqui o PSI 20 de alguma forma a fazer melhor durante esta sessão, a fazer alguma recuperação técnica, mas podemos olhar de uma forma mais larga para o CTT, como podem verificar nos períodos de maior volatilidade, ele parece ter sido contido. Porém, ele necessita de romper aqui os 2,25 e depois a média móvel dos 200 dias, exponencial, próximo dos 2,40 para ter um upside, maior potencial de valorização. O BCP continua muito correlacionado com os mercados, aqui nesta perspectiva, alguma consolidação próximo dos 19 cêntimos, que é onde deverá continuar enquanto os mercados vão efetuando esta recuperação. Relativamente à Galp, com alguma correlação relativamente ao crudo, aqui próximo dos 13,40, no sentido ascendente, encontra uma resistência próxima dos 14, mas infelizmente mantém-se aqui neste canal descendente que iniciou em abril passado. A Jerónimo Martins tocou no limite inferior do canal ascendente, portanto será muito provável que agora recupere um sentido ascendente, aqui reclamando os 15 euros e depois no sentido dos 16, enquanto se mantiver acima dos 14,65 euros. A EDP mantém-se aqui bastante positiva, acima dos 3,57, com algum potencial a vir a testar então os máximos de 5 anos, próximo dos 3,74. Já relativamente à Navigator, aqui o cenário não parece tão construtivo, parece estar a consolidar a valores inferiores, um pouco também, uma alta, diria eu, exatamente, embora testando aqui este limite inferior deste canal, deste triângulo simétrico, provavelmente pode ter alguma capacidade então de recuperar no sentido dos 6, mas aqui o RSI ainda não sinalizou essa volta. A REN, como falámos, mantém-se aqui de alguma forma bastante construtiva neste canal ascendente, rompeu este limite superior, provavelmente pode vir em correção aos 2,60 antes de fazer uma nova subida. Portanto, aqui um desempenho bastante construtivo por parte da REN. No que se trata de nós, temos aqui também alguma recuperação, no sentido que reclamou outra vez os 5 euros, 5,10, 5,25, talvez até os 5,32 possa ter algum potencial, mas este movimento que efetuou não se assemelha muito construtivo, porém, alguma capitalização, uma recuperação no sentido dos 5,25. Portanto, fizemos aqui
um resumo do que é que os índices têm estado a efetuar. Começamos este quarto último trimestre de 2019 com alguma correção. Podemos ter agora uma recuperação técnica. Muito relevante acompanhar a 1h30 os dados do emprego que podem comportar volatilidade, principalmente para o mercado cambial e para o mercado de dívida. As ações poderão estar compradoras, pelo menos as de valor, durante mais umas quantas sessões, em resposta às fortes quedas que registramos. Portanto, votos de bons investimentos e um bom fim de semana.